Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Bom, meus amigos, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu ainda não falhei, tá? Detalhadamente aqui no canal, tá? Muitos de vocês devem conhecer. Eu ainda não trouxe ele aqui pro canal, mas hoje eu decidi falar sobre esse assunto. Finalmente a gente tá aqui e eu já vou logo avisando pra vocês que o vídeo vai ser pesado. Bom, talvez muitos de vocês conheçam, mas talvez nem todo mundo. Pode ser que tenha gente que não conheça. E para pessoas que talvez não conhecem, seja um pouco mais pesadas, né? Pode ser que haja pessoas que fiquem mais impressionadas com as informações, etc e tal. Mas o que eu trago aqui no canal é sempre o que está mais perto da realidade, certo? Pois bem, então vamos lá, galera. Vou falar sobre o projeto Bluebeam, né? Que em português é Raio Azul, né? Projeto Bluebeam, projeto Skybeam, também é o mesmo projeto que tem o mesmo nome. Acho que foi só mudaram o nome, né? E é um projeto que ele foi revelado abertamente em 1994 por um cara, um canadense, acho que jornalista, chamado Sérgio Monasti. Ele revelou e ele infelizmente faleceu, acho que uma semana, alguns dias depois dele ter feito, né, essa revelação ao público, assim, tipo, acho que em TV aberta. Então o cara faleceu de forma suspeita, né? Dizem que ele teve um ataque cardíaco, etc e tal. Mas eu acho muito estranho que sempre quando alguém vem trazer alguma verdade à tona, falar alguma coisa, sempre a pessoa, né? Vamos dizer assim, ela falece de forma suspeita, né? Então eu acho essas coisas muito estranhas, para ser apenas coincidência. Então vamos lá, sem enrolação, a gente vai falar sobre esse assunto aqui, que é um assunto, um dos mais sinistros de todos os tópicos que eu já pesquisei, né, desses tópicos que eu já trouxe aqui no canal, um dos mais sinistros, com certeza é esse assunto aqui, certo? Então vamos lá, galera, vamos por partes aqui. Bom, vamos lá, o que é o projeto Bluebeam, né, o plano de dominação mundial? Bom, não é tão incomum assim nos depararmos com histórias estranhas de visualizações ou contatos com seres alienígenas, ou aparições místicas e religiosas ao redor do mundo. Ainda que cientificamente nada tenha sido comprovado, relatos de pessoas que viram extraterrestres, santos e divindades ou luzes misteriosas nos céus costumam aparecer. Ainda mais, né, com a velocidade das informações da internet. Para algumas pessoas tudo estaria interligado. Então o projeto Bluebeam, Raio Azul, é uma teoria extremamente controversa que tem força, né, entre pessoas que discutem esses assuntos que a gente discute, né, há décadas, né, que são taxadas, né, melhor dizendo, são taxadas como conspiracionistas, mas a gente sabe que de conspiracionistas esse pessoal não tem nada, né? Nós não temos nada de conspiracionista. Bom, então esse assunto defende que a nova ordem mundial, né, no caso o governo, irá utilizar uma avançada tecnologia de hologramas para criar falsos alertas de invasões alienígenas ou de um despertar religioso de grandeza mundial a fim de garantir a submissão das massas. Exatamente, se trata exatamente disso. Ou seja, o lance é esse, é falsificar talvez uma falsa vinda alien ou falsificar a vinda do Messias. Porém, eles podem fazer isso de forma potencializada. Eles podem fazer isso de maneira simultânea. Por exemplo, pode ser que para cá, para o Ocidente, eles criam um holograma com o formato de Jesus, sabendo que aqui a gente adquire mais essa cultura cristã, judaica cristã. E pode ser que, sei lá, em um país do Oriente Médio, eles simulem um holograma, sei lá, de algum deus hindu, né, para que os hinduístas possam ser enganados, e eles podem fazer o mesmo com os muçulmanos, fazendo uma figura de Alá, né, no caso. Então, galera, são cenários, tô aqui dizendo apenas cenários que são possíveis de se acontecer caso esse projeto aí de fato venha a ocorrer, certo? Coisa que eu não acho muito difícil, não acho um absurdo, é totalmente possível e viável sim, visto que o desenvolvimento dessa tecnologia de hologramas, tá entendendo? Ele tá assustador. Bom, diante do cenário caótico, a população mundial irá aceitar um novo governo e uma nova religião que garantiria a dominação da civilização meia por meio da manipulação.
Correto, todos nós aqui sabemos disso, né? A gente tem isso em mente, que através desse engano aí maligno, as massas vão estar totalmente submissas. E a gente vê através desse projeto aqui, a gente vê através desse assunto que é justamente por isso, tá entendendo? É justamente isso que motiva esses caras a colocarem na nossa cabeça predictive programming sobre aliens, tá entendendo? É justamente por isso, tá entendendo, que há uma grande insistência, há uma grande intenção em querer promover filmes de aliens, essa cultura alien hollywoodiana na cabeça das pessoas. Através dessa programação mental, elas vão fazer as pessoas aceitarem esses seres como realidade, e no dia, se caso um dia eles falsificarem uma falsa invasão alienígena, ou seja, vai tornar essas pessoas totalmente submissas, porque elas vão acreditar cegamente. Elas não vão se dar conta que é um holograma, porque elas não têm o conhecimento e também pela realidade das imagens. Bom, as primeiras defesas, né, dessa teoria foram apresentadas em 1994, como eu falei lá no início do vídeo, pelo jornalista, né, Serge Monast. Aqui eles colocaram jornalista e conspiracionista, mas a gente não precisa dar muito valor a essa palavra, tá? Esse termo conspiracionista, porque geralmente, muitas das vezes as pessoas associam esse termo conspiracionista com uma pessoa que está apresentando uma ideia, justamente para fazer as pessoas não darem credibilidade ao que a pessoa está falando. Isso é uma técnica do próprio sistema de afastar as pessoas de determinados assuntos. Vocês estão entendendo? Destruindo a reputação de uma certa pessoa. É isso que a gente tem que estar esperto, tem que ter em mente isso. Bom, Serge Monast, né, do Canadá. Bom, e depois publicadas em um livro, né? Essas teorias foram publicadas num livro. Bom, os defensores dessa teoria, né, defendem que Monast e outros jornalistas que morreram de ataque cardíaco, né, de forma suspeita, né? A gente não sabe se de fato foi, né? É o que dizem, né? É o que dizem. Ah, o cara faleceu de ataque cardíaco, mas e se não tivesse sido? E se caso isso tivesse sido uma queima de arquivo, pelo fato do cara estar falando demais? É uma pergunta, tá? Não tô afirmando nada também, é uma hipótese. Vamos colocar todas as hipóteses na mesa, ok? Bom, então em 1996, eu acho, né, os caras... bom, pelo menos é o que está dizendo aqui. Bom, na verdade, eles podem ter sido assassinados por terem descoberto o plano, como diz aqui, né? Além disso, o governo canadense teria sequestrado a filha do cara para tentar convencê-la a abandonar a investigação. Para vocês verem que os caras tiveram que recorrer a isso. Tiveram que sequestrar a filha do cara, tá entendendo? E, tipo assim, abalar o cara psicologicamente. Então vocês percebem como esses caras agem? É muito sinistro, galera. Sempre quando alguém tenta se pronunciar, trazer alguma verdade à tona, esse tipo de coisa acontece. E nada disso é por acaso, não. Bom, então é esse cara aí que vocês estão vendo na foto, Serge Monast. Aparentemente, o projeto Bluebeam deveria ter sido implantado em 1983, segundo a teoria, mas isso nunca aconteceu. Então ele foi reagendado para 1995 e mais tarde para 1996. Monast acreditava que o Bluebeam já seria um sucesso por volta dos anos 2000. Bom, por enquanto ainda não aconteceu nada. Mas a gente vai ficar atento no decorrer dos próximos anos. Por quê? Porque, como eu falei, galera, mesmo que isso aqui se trate de apenas uma teoria, vamos lá, vamos fazer de conta que isso aqui seja apenas uma teoria mesmo. Uma coisa a gente não pode negar, que é um fato, que existem tecnologias avançadíssimas, tá entendendo? Tecnologias sendo desenvolvidas já há tempos sobre questão de holograma. Por quê? Porque a gente vê uma prova disso em um show do Tupac. Criaram um holograma, né, do Tupac, e através do holograma parecia muito que o cara que realmente aquele ali era o Tupac, que ele tava ali de fato cantando, mas era apenas uma imagem holográfica. Tá entendendo? Tem também o exemplo de um vídeo que tem várias crianças num ginásio, né, de uma escola, e do nada elas veem um holograma de uma baleia assim se manifestando, e a qualidade das imagens é tão incrível, né? Imagens holográficas 8D já existe, é uma realidade. As imagens são tão incríveis que a maioria das pessoas não vão perceber que é um holograma, é muito real. Bom, então a morte do rapaz, né, impediu que sua teoria se espalhasse com mais força pelo mundo na forma de materiais oficiais, publicados em inglês. Mas ele não deixou de garantir uma base estruturada que permitisse sobrevivência décadas depois. Atualmente, a teoria é extremamente popular na internet, considerando o cenário atual aí de informações sendo reveladas, certo?
Bom, então, no entanto, o material original é bem escasso. O que existe de publicação defende que o objetivo do projeto Bluebeam é instalar uma nova era por meio de uma religião mundial. O conceito de apresentar a religião como forma de controle não é nada novo, mas a existência de religiões múltiplas, cultos dissidentes e ateístas sugerem que controlar toda a população a partir de uma única religião não é algo fácil. Mas isso não significa que seja algo impossível. Tá entendendo? É algo totalmente viável. Bom, tentativas de estabelecer isso no passado, como a Inquisição, utilizaram de autoritarismo e funcionaram em apenas uma parte do mundo. A teoria de Monast, no entanto, sugere a utilização de tecnologia avançada capaz de enganar as pessoas. Vocês lembram que o Messias, na Bíblia, ele deixou claro que no fim dos tempos a maioria das pessoas seriam enganadas e que, se possível, até os eleitos seriam enganados? E, pois é, galera. Então pensa num engano de tamanho gigantesco, proporções mundiais. Então isso aqui, ó, o projeto Bluebeam pode se encaixar muito bem nessa passagem, tá? É uma possibilidade, né? Para isso, o plano supõe que ninguém poderia perceber a realização do truque, o que é algo extremamente contestado por quem desacredita, né, da teoria. De acordo com o rapaz, então a implementação do Bluebeam deveria passar por 4 etapas. Então vamos lá, na primeira delas haveria a dissolução das maiores religiões do mundo, especificamente a partir da negação de doutrinas como cristianismo e islamismo. Falsas descobertas arqueológicas seriam anunciadas para finalmente explicar às pessoas o erro fundamental das doutrinas religiosas. Olha só, algo bastante interessante aqui que ele está dizendo. Ou seja, eles podem falsificar certas descobertas arqueológicas para dizer que o ateísmo está correto, por exemplo. Tá entendendo? Então, o que acontece? O segundo passo envolve um gigantesco show espacial, com projetos holográficos em 3 dimensões sobre toda a Terra. As projeções iriam tomar a forma de divindades predominantes em cada região. Preste atenção no que eu falei no início do vídeo. Falando em todas as línguas, tá entendendo? Ao final do show de luzes, os deuses se uniriam na forma de um só Deus, no caso o Anticristo. E nessa etapa, a união dos hologramas criaria um caos que destruiria as ordens religiosas como conhecemos, liberando milhões de fanáticos religiosos numa escala nunca vista antes. Para a terceira etapa, vamos lá, a terceira etapa ela ajuda a explicar um pouco da segunda. Para a terceira etapa, começaria um processo de comunicação eletrônica e telepática de 2 vias. O processo envolve fazer as pessoas acreditarem que um Deus está se comunicando com elas por meio de telepatia. A informação seria projetada nas mentes individuais a partir de ondas de rádio de frequência extremamente baixa, ou seja, através dessas ondas de rádio de frequência baixíssima, que eles vão fazer com que as pessoas ouçam as vozes desses seres aí que vão ser projetados no céu e que as pessoas acreditem que esses seres estão se comunicando diretamente com elas. Vocês estão entendendo o tamanho do engano? E eu penso que essa tecnologia ela pode já estar sendo testada. Por quê? Porque tem um monte de vídeo aí na internet, se você caçar por aí, um monte de vídeo de pessoas gravando sons estranhos que estavam vindo do céu. Sons que vêm diretamente do céu, mas sons bastante estranhos, incomuns de se ouvir. Então, galera, eu penso que isso aí já pode estar sendo testado. Tá entendendo? É possível. Vamos lá, o quarto e último passo deveria ser dividido em 3 etapas. Primeiramente, seria preciso fazer a humanidade acreditar que uma invasão alienígena iria tomar as principais cidades do mundo e os cristãos deveriam acreditar que o arrebatamento estaria próximo. Exatamente, uma coisa que eu esqueci de mencionar antes e que também é bastante possível é eles simularem, sabe o que? Um falso arrebatamento. Eles podem simular uma falsa vinda do Messias e eles também têm que, de alguma forma, simular a vinda de aliens, porque eles sabem que tem muitas pessoas que são alienadas por ficção científica, tá entendendo? Elas veem como realidade tudo aquilo que elas veem nos filmes de Hollywood, tudo aquilo que essa cultura ficcional, essa cultura de ficção científica mostra, então elas têm que acreditar nisso, certo? Então a maioria dessas pessoas que acreditam nessas coisas de aliens, aí que entra o propósito da agenda alien, certo? Então imagina quando isso aqui chegar, isso aqui já estiver em uso, já estiver sendo implementado e eles
simularem, né, falsificarem uma falsa vinda alien. O que vocês acham que vai acontecer? A maioria das pessoas vão acreditar cegamente, porque as pessoas já estão com a cabeça já formatadas para essa cultura alien, né, para essa agenda alien. E a maioria das pessoas vão ficar petrificadas de terror, tá entendendo? Elas vão ficar aterrorizadas. Depois, uma mistura de forças eletrônicas e sobrenaturais iria se instalar em todos os equipamentos eletrônicos e criaria um caos mundial. Nesse momento, as pessoas finalmente estariam prontas para aceitar ou até pedir de forma desesperada uma nova ordem mundial, no caso, certo? Pois bem. Beleza, agora, após ter visto tudo isso aí, né? Após a gente ter visto tudo isso, eu quero dar destaque e chamar atenção para essas duas cartas aqui, ó, que fazem parte daquele joguinho de RPG em NWO, né, Illuminati New World Order de 1995, criado pelo Steve Jackson. Tem duas cartas aqui, ó, interessantíssimas, e essas cartas aqui eu queria chamar atenção para o seguinte, ó. Essa primeira carta aqui, ó, Church of Middle America, vocês podem ver na ilustração, tem tipo uma igreja aqui, e vocês podem ver que ao redor da igreja, né, nos céus, há várias imagens de discos voadores. Aí aqui na descrição da carta, diz o seguinte, ó, eles nunca terão, mesmo quando os discos voadores estiver voando sobre as cabeças, né? É o que diz na descrição. E tem essa carta aqui, ó, Orbital Mind Control Lasers, ou seja, lasers orbitais de controle da mente. Essas duas cartas estão fazendo referência a esses itens que a gente acabou de analisar aí, galera. Eu penso que essas cartas estão fazendo referência a isso. É algo bastante interessante, tá? Da gente notar. E é algo que a gente tem que prestar atenção. Por quê? Porque eles já estavam nos avisando há muito tempo que esse cenário aqui poderia ser possível, certo? Eu penso o seguinte, que esses controles aí mentais de laser orbital pode fazer referência a essas ondas de rádio de frequência extremamente baixa, que vai enganar as pessoas, fazendo elas acreditar, fazendo elas pensarem que algum ser está se comunicando com elas. E sobre essa carta aqui, ó, que mostra uma igreja e mostra vários discos voadores em volta, isso aqui faz referência já diretamente aos hologramas, às imagens holográficas que vão estar criando um disco voador. Galera, eu sei que é pesado o assunto, eu sei que é um pouco assustador, tá? Parece cenário de filme, mas como eu falei muitas vezes, a ficção limita a realidade. A realidade ela é muito mais pesada e mais sombria que a ficção, tá? Essas pessoas que controlam o mundo, esses ocultistas, eles sabem disso. Não é à toa que eles fizeram referência em filmes, não é à toa que eles sempre tiveram interesse de implantar a cultura da agenda alien, né? E todo esse misticismo envolvendo a nova era, ufologia, essas coisas aí, tá? E a gente não precisa sair por aí arrancando os cabelos, a gente não precisa se assustar. O que a gente tem que fazer é ser temente ao Criador dos céus e da terra e aceitar o Messias e a Yahushua HaMashiach, ser obediente a ele, tá entendendo? E orar para que ele nos proteja e nos livre de todo o mal. E a gente tem que ficar perseverante na fé. É o que eu penso que a gente tem que fazer, certo, meus amigos? Bom, espero que todos tenham entendido a mensagem. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos aí pela paciência e atenção. Algo para todos pensarem, certo? Bom, e é isso. Por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.